Atos 15, versos 5 ao 21. Diz assim a palavra de Deus. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros. Deixa eu começar do 5 especificamente, um pouco antes. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedeu. E não deu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós, cremos que fomos a graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Confere com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aquele que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Amém. Senhor, ainda na tua presença, clamamos a tua misericórdia, desvenda os nossos olhos e desvenda a fim de podermos glorificar e ver a glória do teu Filho na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Essa narrativa, irmãos, ela especificamente, ela é a conclusão daquilo que foi o problema estabelecido nos iniciais do capítulo 15. Qual o problema? Os judeus queriam e desejavam que os gentios fossem circuncidados, assim como eles eram, porque se não fosse circuncidado, eles não seriam salvos. Eles então atribuem à circuncisão uma característica redentiva. Se não fizer, não pode ser salvo. Veja o verso 1 do capítulo 15, ele diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. A salvação, então, na perspectiva deles, dependia da prática e obediência da lei cerimonial especificamente em questão. Era o que eles estavam manifestando aqui. Bem, isso gerou um problema entre os judeus e gentios, tendo em vista que agora não eram simplesmente alguns no meio dos judeus. Agora você tinha muitos convertidos de todos os povos da terra, juntamente com os judeus. E como eles vão conviver agora? Nesse momento, eles foram convencidos de que o evangelho chegou a eles, eles tinham sido convencidos disso, entretanto, eles não estavam convencidos de que a lei que eles não deveria também ser usada para que todos aqueles que são gentios também praticassem. Isto é, a lei cerimonial, que ainda naquele momento ainda era para os deles. Agora, isso gera uma questão séria dentro da igreja,
que demanda uma reunião de um concílio, não é? Isso é importante entender, irmãos, a importância de uma igreja que tem concílios, não é? Nós somos membros de uma igreja chamada Igreja Presbiteriana, não é? Que é uma igreja que é federada, uma igreja que é governada por presbíteros, mas ao mesmo tempo é uma igreja que tem instâncias de governo. Você tem um conselho da igreja local, que um problema numa igreja local que nós não podemos resolver, certo? Esse é o presbitério. É exatamente igrejas locais, no mínimo 4 igrejas locais, para formar um presbitério. Então, esse presbitério se reúne. De que é formado os presbitérios? De pastores e presbíteros. Cada igreja manda o seu pastor e um representante da igreja, que é um presbítero. E eles, então, fazem parte do presbitério. E lá, um caso que não foi resolvido na igreja local é levado para uma instância superior. Caso no presbitério não se resolva a questão ou a demanda, você pode ir para o sínodo. O sínodo é um ajuntamento de alguns presbitérios que formam um sínodo. Caso o assunto não seja resolvido no sínodo, você é levado ao Supremo Concílio. Isto é, o que é o Supremo Concílio? O Supremo Concílio é exatamente a reunião de todos os presidentes dos sínodos das igrejas presbiterianas do Brasil, juntamente com seus representantes. Isso é uma estrutura conciliar. Que a igreja aqui, nesse momento, ela tem um problema no nível. E como é que resolve isso? Precisa levar para um concílio, para que o assunto seja tratado lá fora. Veja aqui na Escritura, veja o verso 6 do capítulo 15. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Eles foram examinar o que estava acontecendo exatamente naquele momento, não é? Qual era a solução que deveria ser dada a esse problema? Essa reunião traria uma decisão conciliar. Não poderia, então, ser usada como base para um princípio que as igrejas chamadas reformadas utilizam como sistema de governo, não é? Que são sistemas conciliares. Qual o problema de uma igreja evangélica que não tem concílio? Veja só, quando o problema existe no nível da igreja local, você não tem para onde recorrer. O assunto termina aqui. Aí, esse momento, as pessoas recorrem à justiça comum. Você vai encontrar, em muitas igrejas evangélicas, as pessoas recorrendo à justiça comum da igreja local. Porque eles não têm instâncias superiores a quem recorrer. Eles não têm a quem recorrer. E todas essas instâncias dentro da igreja, elas são instâncias eclesiásticas. Isso é justiça comum. Porque nós somos, como crentes, nós somos impedidos de colocar um irmão na justiça. A palavra de Deus nos ensina. E então, se nós não somos capazes de julgar os problemas aqui, tá certo? Nós estamos dando um péssimo testemunho. E nós que vamos julgar anjos, não podemos julgar uma causa como essa. Certamente, o pecado é muito manifestado, claro, muito conhecido, e tá certo, e já se arraigou na vida da igreja com muita força, quando ela não consegue resolver os seus problemas à luz da Bíblia. Mas como é que se resolve um problema como esse? Não é simplesmente um concílio se reúne, e esse concílio, então, bate o martelo com base apenas na sua autoridade pessoal. Será que é assim que funciona? Não. Quais são os fundamentos para se definir uma verdade conciliar? Veja comigo, por favor. Estão ali reunidos apóstolos e presbíteros, tá certo? Apóstolos e presbíteros. Havendo grande debate, perceba que aí você imagina que existe aqueles que falam, escutam, depois rebatem. Há uma interação na argumentação, não é? A argumentação ela precisa ser ouvida, a questão precisa ser ouvida, ter o direito de resposta, falar, defender o seu ponto, depois ouvir o outro lado. É importante esse aspecto para que a verdade seja manifestada. Então, houve um grande debate, diz Lucas no texto. Pedro, então, tomou a palavra. Ele disse, a palavra chegou a Pedro, e ele disse assim, irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me ouvisse os gentios a palavra do Evangelho e crescem.
O que Pedro está dizendo é simples, olha, eu fui escolhido por Deus para pregar o evangelho a esse gentil. E você sabe muito bem que a história da pregação aos gentios acontece com Pedro em Atos capítulo 10. Prega exatamente ao centurião, que é um marco na história. Ele não cita o nome de Cornélio aqui no texto, mas está implícito a história dele no texto. Veja no verso seguinte: ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Exatamente o que aconteceu com eles, aconteceu conosco. O que aconteceu com eles, esse é o testemunho de Atos 10. Quando o evangelho é pregado, o Espírito vem sobre eles, e o que acontece com eles em Atos 2, acontece em Atos 10. Está trazendo um testemunho diante da Assembleia. Ora, perceba, não fui eu que fiz, Deus me escolheu para pregar o evangelho a esses, e eu então estou falando que quando preguei o evangelho, aconteceu com eles o que aconteceu conosco. Veja aqui a troca, não é, dos pronomes, como é interessante isso aqui no texto. Veja a ênfase nesses pronomes, por favor. No versículo 8 ele diz assim, ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós. Veja, a eles e a nós. Ainda no verso 9. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles. Ele não fez distinção nenhuma. Como é que eu sei que não há distinção nenhuma? Porque o Espírito Santo veio sobre eles como veio sobre nós. Qualquer outra distinção que façamos entre nós é carnal, é ímpia e não pode ser permitida na igreja. Ora, se o Espírito veio sobre eles como veio sobre nós, eles são exatos. Não pode haver distinção entre nós. O argumento, então, de Pedro fundamenta-se no princípio claro. Aconteceu conosco, revela que nós somos povo de Deus. Aconteceu com eles, revela que eles também pertencem ao povo de Deus. Não há mais separação entre nós e eles. Não há mais distinção entre isso. Nós e eles, nós nos tornamos um único povo. O argumento de Pedro vai adiante, não é? Veja como é interessante. Na linguagem dele diz assim, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles. Fez o quê? Purificando-lhes pela fé o coração. Lembra que aqui aconteceu com a visão de Pedro em Atos, quando os animais foram descidos no lençol diante dele, e diz, mata e come, e os animais eram impuros, e ele então resiste em comer os animais, de novo a mesma visão, pela terceira vez a mesma visão. Aí o Senhor diz assim, não diga, Pedro vai responder, o Senhor diz, mata e come. Nunca, Senhor, eu comi nada impuro, nunca coloquei impuro. Aquela imagem ali é revelada agora num caráter mais interno. Ele diz, eles foram puros. O que vocês exigem deles, nem vocês podem fazer. Então como é que nós somos salvos se não fizemos o que era para fazer? Pela graça de Deus. Eu fui salvo, o povo de Israel foi salvo, assim como esses foram salvos pela graça de Deus. Entenda aí, povo de Israel, como todos aqueles que creram no nome do Senhor Jesus Cristo, porque nem todo que de fato israelita, somente aqueles que creem no nome do Senhor. Pedro, então, é o primeiro a falar. Lembrem-se que Paulo aos Gálatas vai, quando em dado momento ele é surpreendido por um sentimento no coração de não querer se indispor contra os judeus, quando eles se separavam dos gentios à mesa, porque não queriam comer juntamente com eles. Paulo vai e repreende Pedro por essa postura. Mas aqui, dentro desse contexto, Pedro se levanta e diz, o fundamento da fé não é aquilo que eles estão exigindo, mas a salvação graciosa
que os purificou, fazendo deles um povo puro e limpo diante do Senhor. Agora, eles são nossos irmãos. Um testemunho forte de Pedro, não é? Um testemunho forte. Dizem os liberais, não é? Aqueles mais que gostam dessas questões, dizem o seguinte, que Pedro era mais voltado para as práticas judaicas, né? E Paulo era mais voltado para as práticas gentílicas, isto é, mais aberto para os gentios. E daí a razão porque alguns dizem, veja, o apóstolo Paulo era muito, o fundamento dele era apenas gentios, não era base judaica. E é engraçado que o apóstolo Paulo é que vai manter a estrutura, por exemplo, do papel da mulher na igreja. Ele faz isso, mas Pedro não faz, né, de maneira tão forte. Quando ele diz, eu não permito que a mulher tenha autoridade, porque o homem depois a mulher. Paulo ali está estabelecendo um padrão que é bem judaico. Uma das características dos apóstolos, né? Eles pregavam a revelação de Deus e era confirmada por meio de sinais e prodígios. Então, os sinais e prodígios fazem o quê? Confirmam a pregação deles. Então, o que eles estão dizendo é, veja o que Deus fez com sinais e prodígios conosco, diante dos gentios, para mostrar que a mensagem pregada a eles foi confirmada por Deus por meio de sinais e prodígios. Bem, eles então encerram aqui. Aí entra um terceiro personagem, não é? Se eu contar Barnabé e Paulo como um personagem, que vão falar, entra o terceiro personagem, Tiago. Tiago era o líder da igreja de Jerusalém, que era um apóstolo, irmão de Jesus, tem um peso impressionante na Escritura. E ele vai ter a palavra final. Veja, quem vai dar o veredito e a palavra final à igreja de Jerusalém vai ser Tiago. Não vai ser Pedro, não vai ser Paulo, não vai ser Barnabé. É Tiago que vai dar o veredito final, a palavra final. E diante daquilo que ele escuta, começa então a arrazoado dele, dizendo assim, depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão Pedro, veja, ele vai recapitular o argumento de Pedro. Veja que ele chama Simão, não é? Pelo nome dele como judeu, tá certo? Não aspecto grego, ele chama ele como judeu, Simão, não é? Que é mesmo Pedro, para mostrar ênfase no aspecto judaico, tá certo? Veja, irmãos, expôs Simão como Deus, primeiramente, visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Deus fez, Pedro está dizendo, veja, ele colocou as seguintes palavras. Pedro acabou de falar que Deus visitou os gentios com o objetivo de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Um povo para o seu nome. Um povo que chama pelo seu nome. Um povo que tem o seu nome. É interessante que essa linguagem bíblica, tanto do Antigo como do Novo Testamento, revela essa característica acerca da peculiaridade do povo de Deus. É povo de propriedade exclusiva, é povo de Deus, é povo comprado pelo sangue do Cordeiro, é povo santo, não é? É povo que pertence ao Senhor. Essa linguagem é a linguagem que Tiago está usando, dizendo, para mostrar que Deus está constituindo um povo para si. Esse é o seu povo. Então agora, o povo de Deus, Tiago está defendendo essa tese, não é aquele que nasce em Israel, mas aquele que crê no nome de Jesus e é purificado dos seus pecados. Quem é o povo de Deus? Não é o que é geograficamente localizado, mas aquele que em qualquer canto da terra crê no nome do Senhor Jesus e é salvo. Essa é a imagem que Tiago está estabelecendo. O segundo argumento dele ainda, ele diz assim, veja, diante de todo o arrazoado, primeiro, a experiência, não é? Experiência, veja. O que aconteceu conosco em Atos 2, como promessa daquilo que estava dito em Joel, se cumpriu. O que aconteceu conosco, e aconteceu com eles a mesma coisa, logo também eles são povo de Deus, ok?
Então, isso aqui está comprovado pela experiência. Mas agora vem, Pedro está dizendo que Deus fez isso para constituir um povo para si, mas agora eu vou dar um fundamento bíblico. Eu vou mostrar de onde é a base dessa verdade. E aqui vem um fundamento. Nenhum concílio pode estabelecer uma verdade para a igreja que não tenha fundamento na Escritura Sagrada. A igreja não pode receber ordens para obedecer a algo que não tem fundamento na Escritura Sagrada. E os apóstolos são exatamente assim. Veja, o verso 14 ele diz, né? O verso 15 ele diz: conferem com isto as palavras dos profetas como está escrito. Está escrito, ele vai citar Amós, capítulo 9, versículo 11 e 12, não é? Que diz assim: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Aqui ele está dando uma interpretação impressionante dessa narrativa. Eu voltarei e reedificarei o templo caído de Davi. Lembrem-se, irmãos, que o templo não havia sido construído na época de Davi, tá certo? Mas aqui o tabernáculo de Davi vai ser reedificado. E ele vai ser levantado de onde? Das suas ruínas. Ele vai ser completamente restaurado. O que é exatamente o tabernáculo? O lugar da habitação de Deus. Eu vou restaurar a minha casa. E o que é que vai acontecer? Verso 17. Para quê? Para que os demais homens busquem o Senhor. Vários aspectos são importantes aqui. Qual é a essência da mensagem dos apóstolos, irmãos? Jesus Cristo foi morto. E ao terceiro ele foi levantado dos mortos. Como é que Jesus descreve isso em João? Olhando para o tabernáculo, para o templo, ele diz: o templo vai ser destruído. E ao terceiro dia será reerguido. Jesus disse em João capítulo 2, o templo vai ser destruído e ao terceiro dia o templo vai ser reerguido. E ele estava falando da sua morte e da sua ressurreição. E aqui ele está dizendo, ora, o tabernáculo foi destruído, agora vai ser reerguido. E quando ele for reerguido, os povos virão a ele. E agora, quando ele ressuscitar dentre os mortos, o evangelho vai ser pregado a todos os povos e as nações virão a ele. E o texto diz, para que os demais homens busquem, não apenas Israel, mas os demais homens busquem ao Senhor. E também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o seu nome. O fundamento estabelecido aqui por Tiago é, aqui o que acabo de ouvir da boca de Pedro, o apóstolo, da boca de Barnabé e Paulo, o que vocês acabaram vem das Escrituras Sagradas, o que eles fizeram e o que eles ouviram e viram é o cumprimento de uma profecia lá no livro de Amós, no capítulo 9, verso 11 e 12. Agora, a igreja do Senhor alarga os seus limites, já não é mais delimitado ali na Palestina, agora o lugar da habitação do Senhor, em todo lugar onde o povo de Deus se reúne para adorá-lo. Naquele momento, tamanho eles devem compreender sobre salvação. Mas não para aí. Verso 19, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem. Primeira conclusão, não perturbem aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Não criem leis, não imponham leis para que eles digam que são salvos,
porque eles já, como nós, creram no Evangelho do Senhor e receberam o Espírito assim como nós recebemos. Isso é suficiente. Mas agora vem o princípio. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Onde é lido todos os sábados. Esse é um texto complexo, vamos dizer assim, por algumas razões, não é? Parece que tá voltando, não é? Alguém diz assim, o enterro está voltando, né? Ele está dizendo que ninguém é salvo por lei, ninguém é salvo por obediência, não por cumprir a lei. Agora ele diz, eles precisam obedecer, observar essas leis aqui. Como é? É para observar ou não é para observar? E que leis são essas? Então, a natureza dessas leis nós temos que começar a entender para poder definir o que são elas. Primeiro, está claro, claríssimo, inequívoco no texto que a tese que eles estão defendendo é a salvação é pela graça e não por obras. Essa é a tese fundamental. Veja que esse é o ponto do verso 11 do capítulo lido. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles... Essa é a tese fundamental. Salvos pela graça. Bem, e o que essas leis estão fazendo aqui agora nesse lugar? E aqui vem os pontos importantes. Por exemplo, né, lembre que aqui Tiago que está estabelecendo que está dando essa definição. Depois do arrasto dos apóstolos e presbíteros, ele está dando essa definição. A igreja, a qual ele é líder em Jerusalém. Vem a questão, como entender essas leis na relação judeus e gentios? O ponto-chave aqui, irmãos, veja que o verso anterior verso 19, pelo que julgo eu, né? Interessante essa expressão, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Mas escrever-lhes que se abstenham de contaminações. Você vai encontrar, por exemplo, o apóstolo Paulo diz assim, lá em Romanos, primeira carta aos Coríntios, dizendo, o ídolo não é nada. Você dê graças, você pode comer da carne. Aí diz assim, não pode comer carne sacrificada a ídolos. E Paulo diz, você pode comer, se você quiser. Você não se escandaliza com isso. E tudo que você der graças a Deus é santificado. Bem, isso não vai ter efeito nenhum. Ele pergunta, o que é o ídolo? O ídolo não é nada. Agora, por amor a seu irmão, que é fraco na fé, você vai se abster. Então veja aqui, o que parece aqui é o que Tiago está estabelecendo, não é uma lei para a igreja neotestamentária, isto é, eu e você agora estamos obrigados a guardar essas leis. Que leis? Não comer carne com sangue, carne sacrificada a ídolo. Não nos parece que é essa a tese de Tiago, pelo fato de que Paulo vai abolir isso na prática da igreja, dizendo que a igreja come se quiser. Se for fraco, não coma. Agora, se você tiver maturidade em orar, dando graça ao Senhor, não tem problema algum. Bem, o pecado não é relativo. Nunca Paulo vai dizer assim, não é, se você for roubar, mas se você for crente, for temente a Deus roubar, não tem problema nenhum. Isso não existe. O aspecto moral não tem essas nuances. Você vai obedecer à lei de Deus. Mas nesse caso existem essas nuances. Por que Paulo está fazendo? Por que Tiago está fazendo isso? Para nos dizer que essas leis não são leis que devem ser guardadas com o objetivo de mostrar salvação, mas respeito na convivência entre judeus e gentios. Isto é, todas as vezes que os gentios e judeus estiverem reunidos, com o objetivo de não escandalizar os judeus, vocês vão se abster dessas coisas aqui. Apenas como lei para a convivência. Os irmãos fracos, não é? Eles vão se escandalizar com isso. Então, para que não haja escândalo, vocês vão se abster disso. Mas alguém disse assim, bem,
Mas aqui tem uma lei moral também, que é relação sexual ilícita. E parece que Tiago confundiu tudo, colocou leis cerimoniais e a lei moral junto aqui como base para defender um ponto que é passageiro. Porque relações ilícitas, irmãos, eles são naturalmente revelados no texto como sendo contrárias à vontade de Deus. Não é isso que a palavra de Deus ensina? Então, cabe aqui como argumento cerimonial. Mas por que está aqui nesse texto? A razão talvez esteja no seguinte aspecto. Abra sua Bíblia comigo, em Levítico, por favor. Nos parece, não é? E aqui a boa parte dos comentaristas, eles defendem essa tese, não é? Alguns vão para outro caminho, mas uma parte defende essa tese que eu concordo, é que o que ele está fazendo aqui é citando as leis cerimoniais de Levítico. Veja lá, Levítico 17, por favor. Levítico 17. Por exemplo, verso 8, diz assim: Dize-lhes, pois, qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que oferecer holocausto ou sacrifício, e não torcer a porta da tenda da congregação, não é? Para oferecê-lo ao Senhor, esse homem será eliminado do seu povo, não é? Qualquer homem da casa ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que oferecer holocausto ou sacrifício, não podem fazer senão ao Senhor, né? Então, devem se abster de sacrifícios pagãos. Esse é o princípio lá de Levítico. Qual é a lei lá estabelecida por ele? Não é? Escrever-lhes que devem se abster das carnes contaminadas dos ídolos, das contaminações dos ídolos. Então, porque está associado a esse princípio, ele entende que isso deve ser respeitado na lei deles. Outro ponto importante, no mesmo capítulo 17 de Levítico, versículo 10 a 14, diz assim a Escritura Sagrada: Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros entre vós que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo, porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Veja, Levítico pega carne sacrificada a ídolos, sangue, que é uma outra lei, e aí a terceira delas, também está em Levítico, no versículo 13, tá certo? 13 do mesmo capítulo de Levítico 17, diz assim: Qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que caçar animal ou ave, que se, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Esses são os princípios. E a relação sexual ilícita entra onde aqui? No capítulo 18 de Levítico, por favor. No versículo 6 em diante, ele trata exatamente disso. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez, ou eu sou o Senhor. Não descobrirá a nudez de teu pai, de tua mãe, ela é tua mãe, não lhe descobrirás a nudez. Veja, aqui que são estabelecidas como leis dentro da estrutura cerimonial de Israel, não é? Que tem parâmetros que são aspectos da lei moral, não é? Mas que estão dentro do mesmo contexto da lei cerimonial. O que ele está fazendo ali não é misturando lei cerimonial com lei moral. A lei cerimonial é aquela lei que foi abolida em Cristo. Todo o sistema sacrificial abolido em Cristo. E a lei moral é a lei que ainda permanece hoje. Não a maldição dela, mas a obediência a essa lei permanece hoje. Então, o que parece é que quando ele usa essa linguagem das relações sexuais ilícitas, são aprovadas por essas estruturas cerimoniais, não é? E que elas devem ser observadas por nós. E aí ele diz assim, ele usa uma estrutura toda cerimonial, não misturando lei moral e cerimonial, como alguns imaginam, que aqui Tiago confundiu tudo. Na realidade, ele está usando a mesma lei como base. E aí aspectos que têm fundamento no aspecto moral, mas que têm reflexo na lei cerimonial de Israel. É assim que vocês devem se comportar. Isto é, quando vocês estiverem juntos, respeitem os irmãos dessa forma, porque eles vão se escandalizar. E veja que na sequência do texto de Atos, por favor, no final ele diz assim: porque Moisés tem em cada cidade
desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido. Então, em todo canto você vai encontrar eles. Daí o cuidado que vocês têm que ter quando vocês estiverem juntos, não praticarem tais coisas. Isso aqui é condenado, não porque simples é lei moral, mas para que vocês possam conviver como irmãos. Daí a razão pela qual o apóstolo Paulo, lá na frente, vai dizer que você pode comer carne sacrificada a ídolo. Porque ídolo não é nada. Da mesma razão pela qual você também vai poder comer carne com sangue, porque todo o foco era até o derramamento do sangue do Cordeiro, uma vez que Cristo derramou sangue. Todo esse conceito do sangue no Antigo Testamento foi abolido, porque Cristo, de uma vez por todas, fez assim. Perceba que toda essa estrutura é abolida, não é? Toda essa estrutura é abolida. Os aspectos da lei moral que lançam luz sobre aquela lei cerimonial do sexo ilícito permanecem hoje. Mas não os aspectos da lei, não a lei cerimonial ali citada, mas a lei que lança luz sobre ela permanece hoje. Daí a lei diz, não adulterarás. E aí todo o aspecto que diz respeito à quebra dessa lei permanece hoje. Mas os aspectos cerimoniais que estão lá em Levítico, esses são abolidos em Cristo. Sem dúvida alguma. E aqui o apóstolo Paulo, então, o que ele está dizendo, ou melhor, o que Tiago está dizendo à igreja, é muito simples. A decisão do concílio é essa. Os presbíteros e os apóstolos reunidos decidiram que vocês não devem importunar aqueles que se convertem ao cristianismo e estão vivendo entre os judeus. E os gentios, quando se reunirem com os judeus, de todas as leis que eles exigem de vocês, apenas observem essas, para que haja boa convivência entre os irmãos, para que não haja problema entre os irmãos. Mas em nenhum momento essa lei permanece como obrigação para a igreja neotestamentária hoje. Ela é apenas uma lei da convivência entre judeus e gentios. Por quê, irmãos? Porque o fundamento da salvação é a graça de Deus. Cristo que obedeceu a lei perfeitamente. Aqui não está sendo ensinado que a lei moral foi abolida, ou que nós não devemos obedecer a Deus. Sendo dito que a lei cerimonial foi abolida em Cristo Jesus, mas como respeito aos judeus, cultura e seus princípios, como convivência, nós vamos olhar por essas leis quando estiverem juntos. Essa é uma decisão que revela o conhecimento doutrinário e o amor pastoral dos apóstolos. Isto é, que isso poderia simplesmente dizer, isso tudo foi abolido e acabou, mas isso vai ferir a consciência deles. Vamos respeitar esses princípios aqui, para o bem deles, para que eles não tenham consciência ferida. Porque em todo lugar ainda existem aqueles que leem Moisés nas sinagogas. E vocês precisam ter cuidado com isso. Ora, isso revela, irmãos, um cuidado da igreja. As decisões, elas têm que ser fundamentadas na palavra e não podem ser negociadas com isso. Mas elas têm que ser amorosas. Elas têm que buscar a reconciliação e têm que visar o bem da igreja. Esses são aspectos importantes no concílio. Não é simplesmente a verdade nua e crua, é a verdade inequívoca fundamentada na palavra, mas que busca a glória de Deus e a paz no meio da igreja. E aquilo que pode ser cedido, é cedido. Aquilo que não pode, não é. Aquilo que você pode abrir um pouco, você abre. Aquilo que você não pode abrir, você não abre. Eles não vão abrir 1 centímetro para a doutrina da salvação pela graça. Vocês não são salvos pela obediência, mas pela graça. Vocês são salvos pela graça de Deus. Mas eles abrem alguns centímetros para que a lei cerimonial, que já foi abolida, na convivência com eles, seja ainda praticada por eles. Para o bem da comunidade. O que é importante entender aqui é que a comunidade tem a convicção de que eles não são simplesmente judeus. O povo de Deus é de toda raça, língua, tribo e nação. E esse povo tem uma característica essencial. Foi purificado pela fé
em Cristo Jesus. Foi salvo pela graça, pela obediência de Cristo. E que ama a lei de Deus e tem prazer nos seus ensinamentos. Isso ajuda a igreja a caminhar. Isso ajuda a igreja a caminhar. As decisões que os conselhos têm que tomar têm que ser pautadas nesses princípios. É triste quando nós olhamos para momentos pontuais da nossa história e percebemos decisões que não têm fundamento na palavra de Deus. Recentemente, a nossa igreja, não é, sem nenhuma base bíblica teológica, decidiu acerca do papel da mulher no culto e na pregação. Razoado teológico, um razoado bíblico exegético, determinou algo que nós não podemos praticar, porque é contrário à Escritura Sagrada. É óbvio que a igreja não vai se rebelar contra a igreja, nós não vamos nos rebelar contra a igreja, mas nós devemos ter a consciência de que nós precisamos lutar nos tribunais da igreja para mostrar que aquilo que foi dito e ensinado precisa ser revisto, porque não tem base na palavra de Deus. O que nós vamos fazer com respeito é documento para que a coisa mude e lutar dentro dos tribunais, dentro do concílio, documento bíblico, com respeito, para mostrar que aquilo que foi dito não tem base na Escritura Sagrada. E aí a igreja precisa voltar ao eixo. Isso são pontos na história da nossa igreja. Mas você vai encontrar, e aí essa é a bênção de você pertencer a uma igreja que trabalha com estrutura de atos, conciliar, que tem e busca uma instância superior para determinar aquilo que deve ser certo e errado à luz da palavra de Deus. À luz da palavra de Deus. É triste encontrar irmãos que estão perdidos no caminho, porque veem que aquilo que está sendo ensinado é errado, que é contrário à Escritura Sagrada, e não tem a quem recorrer. Não tem a quem recorrer. Um próprio membro de uma igreja presbiteriana, entendendo que a prática da igreja não é bíblica naquele ponto, depois de consultado o conselho e ouvida a resposta do conselho, ainda não satisfeito, pode levar o assunto a um tribunal superior. Um próprio membro da igreja pode fazer isso, para que, por meio do conselho, a discussão seja levada a um conselho superior, para que ele fique esclarecido à luz da palavra que aquilo vem de Deus e é a vontade de Deus. E a igreja vai caminhar em unidade. Isso ajuda a entender outra coisa também. A igreja não tem decisões simplesmente aleatórias. Não é cada um toma a sua decisão. A decisão é conciliar. Não é cada membro decide a sua vida. Cada membro decide a sua doutrina. Cada igreja define o que vai fazer da sua doutrina. Não. Nós somos igreja conciliar. E essa decisão, concílio aqui, é para toda a igreja do Senhor da região. E elas devem praticar isso como igreja do Senhor. E isso ajuda a igreja a ter unidade dentro da igreja. A desunião que ocorre no meio da igreja é porque nós perdemos a estrutura conciliar e a estrutura confessional de defender aquilo que nós confessamos como sendo a verdade. Acontece que cada um crê naquilo que acha mais certo, cada um segue o seu próprio caminho. E a igreja vai se espalhando e se dividindo cada vez mais. E isso não é saudável para o reino de Deus em hipótese alguma. A igreja do Senhor precisa aprender a respeitar os seus tribunais e os seus concílios. Quando esses, fundamentados na palavra e no amor à igreja de Cristo, tomam decisões que são bíblicas e amorosas para o bem da igreja do Senhor. Essa deve ser a nossa luta. Daí, irmãos, o desafio aos membros da igreja, não é? A terem uma vida de oração pela liderança da igreja. Terem uma vida de oração pelos líderes da igreja, que pregam a palavra, que ensinam, que instruem a igreja, para que as decisões e os ensinamentos não sejam simplesmente do seu próprio coração, mas procedam da palavra e revelem a unidade da fé da igreja, para não pregarmos aquilo que nós imaginamos ser certo, mas aquilo que é histórico e que a igreja do Senhor tem como verdade.
Isso é o fundamento. Isso manterá a igreja em unidade. Se nos apartarmos disso, certamente nós teremos grandes problemas. Mas a verdade é, e agora o aspecto teológico de você, o que é que garante que você é salvo? Qual é a certeza que você tem que você é salvo? Não é a obediência a algumas regras que você pratica. Se Cristo não lhe purificou, você não pode ser purificado. Você é impuro. Nenhum impuro entrará na presença de Deus. Como você pode ser puro se o sangue do Cordeiro lhe purificar? Se você crer no Evangelho de Cristo e Cristo for a tua redenção, você será limpo e puro e pertencerá ao povo de Deus. Seja ele qualquer raça, povo, língua ou nação. Amém.